Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós e que o Espírito do Senhor esteja abençoando-nos e falando conosco de modo que compreendamos aquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. É uma alegria podermos estar ministrando a palavra do Senhor aos irmãos. E o nosso desejo, a nossa oração, que esse estudo seja uma oportunidade para o seu crescimento e para a sua edificação espiritual. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti com os nossos corações gratos por aquilo que alcançamos da parte do Senhor neste dia, como prova do Teu amor, do Teu cuidado e como manifestação da Tua misericórdia para conosco. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado com a Tua igreja, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem fortalecido o Teu povo, o Senhor tem livrado, ó Deus, os Teus filhos da enfermidade, e nós Te louvamos e Te agradecemos por esse cuidado especial. Mas suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue cuidando da Tua igreja, abençoando os Teus filhos e suprindo as necessidades de cada um deles. Pedimos a Tua direção para o estudo desta noite, que tudo quanto acontecer aqui concorra para a edificação do Teu povo, mas sobretudo para a honra e para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à Tua palavra e a vivermos também de maneira digna do Teu Evangelho. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 a 17. Esta parte da Escritura Sagrada nos diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desta parte da sua palavra. Vamos louvar ao Senhor com o hino 117 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Pastor Divino. O primeiro verso da primeira estrofe desse hino diz: eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos no lugar, como ovelhas congregados, juntos para o louvor do Senhor. Então nós vamos cantar, hino de número 117, Pastor Divino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu
cordeirinhos, nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa Nós vamos curvar as nossas frontes em mais uma palavra de oração, suplicando o auxílio do Senhor para a nossa reflexão, para a nossa meditação desta noite. Oremos. Ó Pai, mais uma vez nós nos achegamos ao Senhor, agora de maneira especial para suplicar o auxílio e a assistência do Teu Espírito para esse momento em que vamos olhar para a Tua Palavra, nela meditar e dela extrair ensinamentos do Senhor para os nossos corações. Que, ó Deus bondoso, o Espírito do Senhor possa trabalhar em cada mente e em cada coração, de tal modo que sejamos todos capacitados a compreendermos os ensinamentos da Tua Palavra, preparados para os nossos corações nesta noite. Continue, portanto, conosco, abençoando-nos e falando aos nossos corações, segundo a Tua vontade soberana. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos voltar ao texto lido inicialmente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e queremos pensar, reforçar aquilo que nos diz o versículo 15. E este versículo diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E esse é o tema para a nossa reflexão desta noite: o bom perfume de Cristo. Vejam que o apóstolo Paulo, ele está afirmando que por meio de nós, o Senhor manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E aí ele afirma que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, e acrescenta: tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com os salvos, aroma de vida para a vida. E ele faz então uma pergunta: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Amados, Paulo está tratando aqui nesse texto, a respeito do impacto do cristão, ou do viver do cristão, na vida das pessoas
com as quais ele convive. E é pensando nisto, nesse impacto, que Paulo diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Interessante que todos nós gostamos de um bom perfume. Se alguém se aproxima de nós com um aroma suave, com um bom cheiro, com um bom perfume, nós logo queremos saber que perfume é aquele. E oportunamente nós o adquirimos, porque é um bom perfume. Pois bem, Paulo está dizendo que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que é que Paulo está nos ensinando neste versículo? Ele está, dentre tantas outras coisas, dizendo que o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo, como também o conhecimento de Cristo, ele deve estar presente nas nossas vidas. Quando nós nos aproximamos de alguém, de uma pessoa, é preciso que ela sinta o perfume de Cristo em nós. É preciso que nós transmitamos a esta pessoa o conhecimento e logo a comunhão e a intimidade que nós temos com Deus. Interessante que Paulo usa inúmeras figuras e comparações para transmitir a palavra ou a mensagem da palavra de Deus de maneira que ela se torne mais compreensível. E aqui Paulo está comparando a vida cristã, ou a vida do crente, ou, em outras palavras, a vida daquele que foi alcançado para ser um comunicador da palavra, e aqui não são apenas os pastores, mas todos nós fomos salvos, incluídos no corpo como membros e recebemos funções, e uma função que é peculiar a todos nós é transmitir o conhecimento de Cristo a outras pessoas. Não necessariamente pregando com a voz, mas sobretudo transmitindo esse conhecimento através do nosso viver, da nossa conduta, da nossa maneira de vivermos e desenvolvermos a vida cristã. Nesse texto que estamos considerando, neste versículo, Paulo compara os crentes ao perfume, ou ao bom perfume de Cristo. Ora, perfume era algo que todos conheciam e que todos nós conhecemos, não é? Seja o perfume em si, seja a fragrância dos sabonetes, dos desodorantes, dos shampoos, dos condicionadores, não é? E nós apreciamos a boa fragrância, nós apreciamos o bom perfume, não é? O fato é que todos nós reagimos alegres e felizes a aromas agradáveis, a bons perfumes, e rejeitamos instintivamente e com repugnância a um mau perfume, ou um perfume ruim, ou a qualquer tipo de aroma ou cheiro desagradável. Com essa compreensão, Paulo afirma que os verdadeiros crentes são o bom perfume de Cristo, ou seja, através dos verdadeiros crentes, através, não é, de uma vida cristã comprometida verdadeiramente com o Senhor,
a fragrância do conhecimento de Cristo é exalada, não é? Ou seja, as pessoas percebem que na sua vida, ou que a sua maneira de viver é uma transmissão ou um instrumento exalador do bom perfume de Cristo. E aqui, irmãos, cabe uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós temos sido verdadeiramente um bom perfume de Cristo? Ou seja, as pessoas sentem alegria e prazer em estar conosco? Ou será que nós somos aqueles, entre aspas aqui, os desmancha-rodinhas? Já perceberam que há pessoas que quando há um grupo conversando e determinada pessoa chega, o grupo se desfaz, né? Porque a presença daquela pessoa não é bem-vinda. Será que nós, como crentes em Cristo Jesus, somos bem-vindos em qualquer lugar? Sobretudo quando nós convivemos com pessoas não crentes ou com pessoas incrédulas. Qual é a impressão que nós deixamos? Qual é o perfume que nós exalamos? Qual é a fragrância que nós deixamos? As pessoas sentem prazer em estar conosco, sentem alegria em estar conosco? Ou elas não têm prazer na nossa companhia? Não é? Paulo diz que nós somos um bom perfume de Cristo. E ele diz que para os crentes ou para os que creem, nós somos fragrância de vida. Para aqueles que não creem ou para os incrédulos, estes nós somos cheiro de morte para a morte. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, nós percebemos que aquela igreja era uma igreja atraente, cativante, vigorosa e que crescia a cada momento, a cada pregação. Pois bem, segundo Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, aquela igreja, ou a igreja de Jerusalém, era atraente, cativante e tinha um crescimento vigoroso, porque ela era perseverante na doutrina, investia na comunhão, investia na oração, investia na solidariedade, era uma igreja abnegada e temente a Deus, e cultivava espírito alegre e simples. Por isso a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Por isso a igreja era uma exaladora do bom perfume de Cristo. E nós? Temos sido esse bom perfume? Para sermos o bom perfume, nós precisamos ser perseverantes na doutrina, a doutrina do Evangelho. Precisamos investir na comunhão com os irmãos e na comunhão com Deus. Precisamos investir na oração, ter uma vida de oração. Precisamos investir na assistência aos necessitados ou na solidariedade. Precisamos ser abnegados e tementes a Deus, vivendo uma vida cristã alegre, de maneira simples, conforme a instrução, com alegria. O apóstolo Paulo recomenda: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
A vida cristã marcada com estas características é, sem dúvida alguma, uma vida que vai exalar o bom perfume de Cristo. O mesmo nós não podemos dizer da igreja ou sobre a igreja de Corinto. A igreja de Jerusalém era um bom perfume de Cristo, a igreja de Corinto não tanto assim. E aí, mais uma vez, eu pergunto, a nossa igreja pode ser comparada à igreja de Jerusalém? Ou estamos mais para a igreja de Corinto? Qualquer cristão que aprofundar a reflexão sobre os elementos que caracterizavam a igreja de Jerusalém e procurar colocá-los, como eu destaquei há pouco, em prática na sua vida, certamente será um excelente transmissor da fragrância do conhecimento de Deus, ou seja, será o bom perfume de Cristo. Será uma agradável fragrância de Jesus, atraindo o interesse de todos, não pelo que fala, nem tampouco pelo que prega, mas pelo que é, pelo que vive, pela sua maneira, pela sua conduta cristã. Parte significativa da sociedade exala cheiro de morte. E nós, como crentes, que aroma estamos exalando? A violência, a corrupção, a prostituição física, a prostituição política, moral e espiritual em índices elevados, como nos nossos dias, além de outras tantas formas de impiedade e do mal, tem transmitido ou exalado um aroma fétido, mal cheiroso, tornando a vida assustadora. A reversão desse quadro, a reversão desta situação, é um desafio a ser vencido pela igreja e por cada crente em Cristo Jesus. É um desafio a ser vencido com o seu, com o meu e com o nosso compromisso de exalarmos a fragrância do conhecimento de Deus como bom perfume de Cristo que somos. O pregador e todos os crentes em Cristo Jesus devem espalhar a fragrância do conhecimento de Deus. Ou seja, deve ser instrumento para que outras pessoas conheçam a Deus, conheçam o Senhor Jesus Cristo, conheçam a palavra de Deus. Deus é conhecido pelas suas obras, tanto na natureza quanto em nós. O mundo precisa olhar para nós e perceber e enxergar e ver as obras de Deus realizadas nas nossas vidas tão somente pela sua graça, pelo seu amor, infinito amor para conosco. Interessante que o crente verdadeiro, ele é um bom perfume de Cristo. Ou seja, o perfume aqui, ele não é uma substância, mas ele é uma pessoa. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Quando nós proclamamos o Evangelho, pregado ou vivido
anunciado com a nossa voz ou demonstrado com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso testemunho, nós estamos transmitindo o conhecimento de Deus. E é nesse sentido que Paulo diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo Jesus. Nós não somos apenas perfume de Cristo, mas somos o bom perfume. Uma coisa é ser perfume, outra coisa é ser um bom perfume de Cristo. Não somos um perfume qualquer, mas um bom perfume. E um bom perfume, amados, tem algumas características. E eu as escolhi do comentário de Coríntios do reverendo Hernandes, e ele diz assim: primeira característica de um bom perfume é que ele é precioso. Ele é feito das melhores essências. Por isso ele é muito valioso. Sabe qual foi o seu valor para Jesus? A sua morte na cruz, o sangue vertido na cruz. Paulo diz que nós somos comprados por preço, e o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o bom perfume, ele influencia sem barulho, não é? Alguém chega com um bom perfume, todos em volta sentem aquele bom perfume, como sentem também o mau perfume, não é? Quando é um bom perfume, as pessoas ficam, não é? Querendo sentir mais o cheiro. Quando é um mau perfume, as pessoas torcem o nariz, não é? E olham uns para os outros, não é? Paulo diz que nós somos um bom perfume. Um bom perfume influencia o ambiente, não é? Se espalha pelo ambiente sem alarde, sem barulho, não é? Ele vai penetrando sorrateiramente, não é? Ele vai alcançando as pessoas, não é? Ele não se impõe, ele simplesmente se espalha. E as pessoas vão sentindo, não é, esse bom perfume de Cristo, não é? O bom perfume, ele não consegue se ocultar. Vejam, o bom perfume não consegue se ocultar, né? Os irmãos certamente conhecem, e nós temos tido essa experiência. Há muitas pessoas, muitos crentes, eu vou usar aqui a expressão, muitos crentes ou muitos membros de igreja, que quando estão num ambiente diferente, eles não querem ser identificados como crentes, porque eles não estão vivendo a vida cristã autêntica. Então, eles têm vergonha, eles não estão sendo um bom perfume, eles estão se ocultando. O bom perfume não se oculta, ele, como disse, exala, ele permeia o ambiente, não é? Lembramos aqui do perfume, não é? De Maria, irmã de Lázaro, quando ela quebrou o vaso. Então, a Bíblia diz que o perfume daquele nardo puro, né, ele invadiu todo o ambiente, de modo que os discípulos logo sentiram: mas que desperdício, esse perfume podia ser vendido e a gente teria dinheiro para socorrer os pobres e tal, né? Porque era um bom perfume, né? Terceiro lugar, o bom perfume, ele atrai as pessoas. É como eu disse há pouco, você atrai ou você espalha as pessoas. As pessoas sentem alegria e prazer em estar com você, ou você é aquele cara chato que as pessoas preferem manter a distância, né? Então, o bom perfume, ele atrai as pessoas, né? Ele é envolvente.
E, por fim, em quarto lugar, o bom perfume torna o ambiente mais agradável. Tudo dentro desse contexto, não é? Percebam, então, irmãos, que o que Paulo está dizendo é que nós precisamos viver de tal maneira que as pessoas à nossa volta ou ao nosso redor, com quem nós convivemos, sentam prazer e alegria em estar conosco. Que a nossa vida seja uma vida cristã, verdadeiramente cristã, comprometida com o Senhor, de modo que aquelas pessoas com as quais nós convivemos aprendam de Deus e de Cristo e do Evangelho através de nós. Muitas vezes, lamentavelmente, irmãos, as pessoas não crentes aprendem de muitos crentes piadas indecentes, conversações torpes, não é? Enfim, procedimentos incompatíveis com o Evangelho. E aí nós estamos sendo, neste caso, estamos sendo não um bom perfume, mas um mau perfume. Estamos contrariando a palavra do Senhor que diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós, crentes em Cristo Jesus, somos agentes de vida ou agentes de morte. Vejam que Paulo diz: para com estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. E aí ele pergunta: quem é suficiente para estas coisas? O Evangelho, irmãos, o conhecimento de Deus, ele sempre exige do homem uma decisão. Ninguém pode ficar neutro em relação ao Evangelho. Ninguém pode ficar neutro em relação ao Evangelho. Todos são levados a tomar uma decisão. Até mesmo os indecisos tomam a sua decisão, pois a indecisão é a decisão de não decidir. Quem não se decide por Cristo, se decide contra Ele. O Senhor Jesus mesmo ensinou: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós estamos ajuntando ou nós estamos espalhando? Para os que rejeitam o Evangelho, nós somos cheiros de morte para a morte. Ou seja, o mesmo Evangelho que salva o arrependido, condena o impenitente, o que não se arrepende. E nós somos agentes nesse processo. Ou nós vamos transmitir conhecimento de Deus e de Cristo às pessoas com quem nós convivemos, e então nós estamos sendo aroma de vida para a vida, ou o nosso mau testemunho será um cheiro de morte para a morte. Que aroma você está transmitindo na sua vida? Lembre-se que você é, como diz o apóstolo Paulo, o bom perfume de Cristo. Pense nisso. E que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e com o seu auxílio, com o seu Espírito, trabalhe auxiliando-nos, para que nós, de fato, possamos exalar a fragrância do conhecimento de Deus. Que possamos ser este bom perfume e que possamos transmitir ou exalar aroma apenas de vida para
a vida. Que o Senhor nos abençoe, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Você deve ser um bom perfume entre os crentes e você deve ser um excelente perfume entre os incrédulos, para que através desta fragrância do conhecimento de Deus, aqueles também possam ser salvos e se tornarem o bom perfume de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue falando conosco. Nós vamos cantar o hino de número 121 do nosso hinário, o Novo Cântico, que tem como título Perfeição. E este cântico é uma oração, pedindo que Deus nos dê mais, não é? Mais amor, que Deus nos dê mais sabedoria, que Deus nos dê mais consagração, para vivermos por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Para concluir o nosso estudo desta noite, nós vamos orar mais uma vez e depois vamos ao cântico. Hoje o Felipe vai fazer dueto aqui comigo, né? Aquele cântico que sempre cantamos. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por esse momento especial em que pudemos estar aqui transmitindo a Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por esse dia agradável que o Senhor nos concedeu. Te louvamos pelo Teu cuidado para com a Tua igreja e suplicamos, ó Deus, a continuidade das Tuas bênçãos e da assistência do Teu Espírito a cada um dos Teus servos e servas, filhos e filhas, para que cada um deles possam de fato, ó Deus, ser este bom perfume de Cristo, exalando sempre a fragrância do conhecimento do Senhor. Que através do viver de todos nós, Cristo seja percebido e seja, ó Deus, apreciado por aqueles com quem
ou com os quais nós convivemos. Continue conosco, abençoando-nos, dando-nos uma noite de repouso tranquilo e que na continuidade da semana possamos prosseguir desfrutando da companhia e do cuidado especial do Senhor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Felipe. A tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar. Que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas, para que nós possamos exalar esse bom perfume de Cristo.